Quando nós falamos sobre humildade, não teve outro professor que nos ensinou sobre humildade com tanta excelência a não ser Jesus. Jesus realmente ele conseguia transmitir, para as pessoas tudo aquilo que ele queria transmitir, porque ele não falava apenas na parte teórica, ele colocava em prática. Veja só, tem um texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, verso 11, alguns questionamentos ali sobre os fariseus, e em determinado momento Jesus diz assim: aquele que quer ser o maior, que sirva a todos. E na sequência, isso está lá em Mateus no capítulo 23, versos 11 e 12, ele diz assim: aquele que se exaltar será humilhado, aquele que se humilhar será exaltado. Ele estava falando sobre posições, sobre liderança, sobre você exercer um papel de referência, tanto na vida espiritual como no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua empresa. E ele está orientando de como ser um bom líder, de como ter uma liderança eficaz, de como ter uma liderança em excelência. Como que um líder alcança a excelência? Sendo humilde, servindo os outros. Você quer ser o maior? Sirva a todos. Né? E aí, para completar esse ensino, aqui Jesus ele dá uma instrução teórica. Mas quando chegamos lá no Evangelho de João, no capítulo 13, acontece algo interessante. Jesus já está ali praticamente no fim do seu ministério. Em determinado momento ele está celebrando a ceia ali com os seus discípulos e ele se levanta, pega uma bacia, tira a parte de cima das suas vestes, pega uma bacia com água, pega uma toalha e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Como se ele estivesse dizendo: olha, eu ensinei a parte teórica, deixa eu ensinar para vocês a parte prática agora, como que é. Você quer ser o maior? Sirva a todos. E naquela época, quem é que lavava os pés das pessoas? Às vezes, uma pessoa, quando ela recebia visitantes em sua casa, aquele anfitrião, ele tinha ali algumas pessoas que eram seus servos, seus escravos, que a função deles era essa, era lavar os pés daquele convidado, daquele visitante. Então o anfitrião ele tinha ali os seus servos. Quando chegava um visitante, naquela época eles andavam muito de sandálias, então tinha muita poeira, muito pó, muita terra. Chegavam na casa ali da pessoa que ele estava visitando, chegavam com os pés sujos, né? E tinha aquele servo, aquele escravo, que a função dele era essa: lavar os pés daquele visitante, né? E Jesus ele está querendo ensinar o quê? Seja como aquele servo, lave os pés das pessoas, né? Ele dá o exemplo lavando os pés dos seus discípulos. Você quer ter uma liderança eficaz? Sirva. É isso que Jesus está querendo ensinar. Sirva. Sirva desde o mais simples ali até o maior que estiver ali debaixo da sua liderança. Sirva. Mas aconteceu um fato interessante nessa passagem do Evangelho de João, no capítulo de número 13. Quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro ele fala: Senhor, o senhor vai lavar meus pés? E ele fala assim: Pedro, deixa por enquanto assim, depois você vai entender. E Pedro insiste ali, recusa, e ele fala: Senhor, de modo algum, o senhor vai lavar os meus pés. Se recusou. E aí Jesus fala assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E até que Pedro cede e ele lava os pés de Pedro. O que nós aprendemos aqui? Além de Jesus estar ensinando que uma liderança eficaz é aquela que serve, nós aprendemos algo com o comportamento de Pedro. Pedro não quis deixar lavar os seus pés. Qual que é o ensinamento disso tudo?
Às vezes tem alguns líderes, algumas pessoas que exercem liderança, gerência, chefia, né? Alguns líderes, eles até têm a humildade de lavar os pés dos seus discípulos, dos seus liderados, daqueles que estão debaixo da sua tutela ali. Mas eles não têm a humildade de deixar os seus discípulos lavar os seus pés. E por que isso? Porque quando eu lavo os pés dos meus discípulos, o que aparece é a sujeira dos pés dos discípulos. Mas quando os discípulos lavam os meus pés como líder, o que aparece é a sujeira dos meus pés. E alguns líderes não permitem que os seus discípulos, os seus liderados lavem os seus pés porque eles não querem mostrar a sua sujeira. E sujeira aqui no sentido de fraqueza. Não querem mostrar as suas fraquezas, as suas mazelas. Automaticamente eles levantam um muro de proteção, um muro de orgulho, porque eles não querem que a sua reputação seja maculada. Quando eu lavo os pés dos meus discípulos, o que aparece é a sujeira dos pés deles. Mas quando eles lavam os meus pés, o que aparece é a minha sujeira, é a minha fraqueza, é a minha mazela. E de modo algum eu quero que isso seja explícito, porque isso para mim seria uma vergonha. Muito pelo contrário, o que Jesus está ensinando que isso é humildade, aceitar a ajuda das pessoas naquilo que nós somos fracos, naquilo que nós precisamos de ajuda, naquilo que nós temos mazelas. Isso é trabalhar em unidade, isso é trabalhar em comunhão, isso é um corpo. Aquilo que um não pode desenvolver e o outro pode, trabalha em conjunto e um completa o outro. É isso que Jesus queria ensinar, que em determinados momentos os líderes vão precisar dos seus liderados, vão precisar da ajuda dos seus liderados. Alguns líderes, eles aceitam ser servidos, ser honrados, mas eles não aceitam ser ajudados, porque isso demonstraria a sua fraqueza. E aí o orgulho fala mais alto. Jesus veio com um ensinamento, mas como a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, ela corta para um lado e para o outro. Ela ensina o liderado, mas ela ensina também o líder. Nós vamos aprender com Jesus o que é ser humilde. É lavar os pés dos discípulos, é servir a todos, mas não termos o constrangimento de pedirmos ajuda quando precisarmos de lavar os nossos pés. Quando a nossa fraqueza falar mais alto nas nossas vidas, não podemos nos constranger, não podemos ter vergonha de pedir ajuda, de pedir que os nossos discípulos lavem os nossos pés e nos auxiliem. É isso que Jesus estava ensinando. Que você possa meditar nisso. Talvez você almeja a liderança, ou talvez você já é líder. Pense nisso. Jesus era um mestre em ensinar o que é ter princípio de humildade na liderança. Que Deus te abençoe. Um abraço e até a próxima.